Sou eu o babaca por deixar minha enteada usar um vestido preto em um casamento, mesmo sabendo que a mãe dela escolheu um vestido diferente para ela usar? Eu, homem, 48 anos, precisava de uma opinião. Minha esposa, linda, mulher, 40 anos, foi a dama de honra no casamento da minha prima Susan, mulher, 38 anos. Estamos juntos há 10 anos, casados há 7, e temos 2 filhos juntos, menino de 5 anos, menina de 4 anos, além da minha enteada, Tiffany, menina de 16 anos. Tiffany é bem gótica, emo. Ela basicamente só usa preto. Até os pijamas dela pelo menos têm alguma versão maligna da Hello Kitty. Linda é muito detalhista e preocupada com imagem, e pode ser meio controladora. Ela se apega muito a casamentos. Foi meio uma noivazila no nosso, e eu brinquei que a Susan a colocou como dama de honra porque precisava de uma frente de ataque para o casamento. Ela não achou graça, então parei de fazer essa piada. Nos dias que antecederam o casamento, minha esposa estava brigando com a Tiffany sobre o que ela usaria no evento. Linda queria que ela se vestisse de forma normal, e Tiffany se recusou. Linda acabou dando um ultimato, ou Tiffany escolhia um vestido aceitável, ou ela mesma escolheria um para ela. Tiffany continuou se recusando a ceder, e isso terminou com a Linda saindo sozinha e comprando um vestido cor pêssego, completamente fora do estilo da Tiffany, e dizendo que era aquilo que ela usaria no casamento. No dia do casamento, as obrigações da Linda como dama de honra fizeram com que ela ficasse com a equipe do casamento bem cedo, de manhã, e ausente o dia todo. Eu iria encontrá-la lá junto com minha enteada. Deixei nossos filhos menores com minha filha mais velha. Fiz algumas tarefas rápidas, e cheguei em casa bem na hora de sair, se tudo corresse bem. Quando cheguei, Tiffany não estava usando o vestido pêssego, mas sim um vestido preto elegante, muito mais parecido com o que ela costuma usar. Mangas de renda, tipo um corset, mais comprido atrás do que na frente, basicamente o que eu esperaria que ela usasse em um casamento. Perguntei se era isso que a mãe dela tinha autorizado, e ela respondeu para eu não me preocupar com isso e disse que já era tarde demais para trocar. Tentei dizer que ela deveria trocar pelo outro vestido, mas ela disse que não tinha tempo suficiente, que trocar de vestido demoraria muito, e além disso, a maquiagem dela não combinava com o outro vestido. Tiffany realmente gasta muito tempo com maquiagem, e embora eu não seja um especialista, até eu percebi que o cabelo, a maquiagem e os acessórios dela não combinariam com o outro vestido, mesmo que houvesse tempo para trocar. Já estávamos quase nos atrasando, então realmente não havia o que fazer. Fomos assim mesmo, com Tiffany usando o vestido que escolheu. Chegamos à cerimônia, e Linda estava meio ocupada ajudando Susan e tudo mais, mas discretamente me pressionou sobre o que a Tiffany estava vestindo. Dei de ombros e expliquei a situação como ela era. Ela já estava com aquele vestido, já tinha feito cabelo e maquiagem, a maquiagem não combinava com o outro vestido e não dava tempo de trocar, etc. Não havia mais nada que pudesse ser feito. Linda não tinha muito tempo para conversar comigo com tudo o que estava acontecendo. Tiffany recebeu alguns olhares, mas isso sempre acontece. Ela realmente se destaca um pouco, como seria de se esperar. Mas, no geral, as pessoas pareceram lidar bem com isso. Tiffany foi comigo para a recepção. Ela estava cuidadosamente evitando a mãe o máximo possível. Logo depois que chegamos, notei a melhor amiga da Tiffany, Bethany, menina, 16 anos, circulando por ali com um vestido gótico um pouco mais discreto. Aparentemente, ela mesma dirigiu até o local e Tiffany a ajudou a invadir a festa. Era um salão grande com muitos convidados, então ela foi fácil de ignorar. Minha esposa e minha prima trabalham na empresa do meu pai, então eu estava em uma mesa com ele e alguns outros colegas de trabalho delas. Ele percebeu que Tiffany tinha trazido a Beta escondida e me avisou. Quando me cutucou com o cotovelo, apontou e disse: Elas estão se multiplicando. Durante a recepção, Tiffany e Beta ficaram tirando fotos uma da outra. Na maior parte do tempo, era Beta tirando fotos da Tiffany. A mãe dela foi reclamar de novo, mas como a cerimonialista, de alguma forma chamada Mia, estava sumida, ela não pôde dar muita atenção a isso. Ela me mandou lidar com elas e disse que estavam chamando atenção demais. Elas concordaram em pegar mais leve e ficaram bem mais discretas depois disso. Beta tinha um tripé com bastão retrátil que ela estava montando em vários lugares, mas ela parou de usar ou então ficou mais fora do caminho. As duas também evitaram atrapalhar os outros convidados. Linda me lançou alguns olhares durante a cerimônia e a recepção, mas estava muito ocupada e parece ter mantido a pose para não aumentar o drama no dia, mas me detonou no caminho de volta para casa. Ela ficou indignada que eu deixei Tiffany ir ao casamento parecendo uma vampira e chamando atenção para si mesma. Disse que eu sabia que ela deveria usar o outro vestido e que não deveria estar com tanta maquiagem. Na versão dela, Tiffany virou um espetáculo total, e a aparência dela foi totalmente inadequada. Linda disse que nunca é apropriado usar preto em um casamento, que o vestido da Tiffany era chamativo demais, que ela ficou envergonhada e mortificada, e que eu deixo Tiffany fazer o que quiser.
Disse que eu não deveria ter deixado Tiffany e a amiga transformarem o casamento em um evento de cosplay e a recepção num ensaio fotográfico particular. Na minha defesa, sim, eu sabia que elas estavam brigando por causa do vestido e da maquiagem da Tiffany, mas eu estava fazendo tarefas que a própria Linda me deu antes de eu voltar para casa. Quando cheguei, Tiffany já estava vestida. Não tínhamos muito tempo, e eu sei por experiência que ela pode demorar bastante para trocar de roupa ou refazer a maquiagem. Como mencionei, ela disse que a maquiagem não combinava com o outro vestido. Ela não chamou tanta atenção assim no casamento. Claro, algumas pessoas olharam, mas isso sempre acontece com ela. Não foi nada demais. Ela e a amiga definitivamente não transformaram a recepção num ensaio particular. Na maior parte do tempo, era só Bethan tirando algumas fotos. Tiffany ficou meio que rondando o fotógrafo até ele tirar umas fotos dela, mas não foi nada que atrapalhasse o andamento do evento. A essa altura, parecia que ele só estava procurando coisas interessantes para fotografar, e acho que ela se encaixou nisso. As garotas pararam com os próprios ensaios depois que conversei com elas. Linda reclamou da Tiffany ter um buquê com o qual estava posando, mas ela nem tinha isso quando saímos de casa. Bethan trouxe um buquê de rosas pretas, falsas, com ela quando Tiffany a deixou entrar, pelo que entendi. Tenho quase certeza de que já vi esse mesmo buquê antes. Susan nem ligou, se é que ela percebeu alguma coisa. Já tentei dizer para Linda várias vezes que muitas coisas só viram um problema se você decidir transformá-las em um problema. Também já disse que é preciso escolher suas batalhas com garotas adolescentes. Quanto mais você tenta brigar com elas, mais você acaba criando drama e enfrentando resistência. Eu tenho um pouco mais de experiência nesse assunto. Tenho duas filhas adultas, de 28 e 22 anos, que são totalmente apegadas ao pai até hoje. Tiffany é a filha mais velha da Linda e era filha única até termos nossos filhos juntos. Sempre tive um ótimo relacionamento com a Tiffany desde que ela era pequena, e parte disso provavelmente é porque eu não fico comprando briga com ela como a mãe faz. Linda diz que eu deixo ela fazer o que quiser, mas isso não é verdade. Sou muito rígido com ela em relação às notas e às tarefas de casa. Ela costumava deixar uma bagunça enorme no banheiro com maquiagem e coisas de cabelo. Linda brigava com ela por causa disso, enquanto eu simplesmente explicava com calma que todo mundo tem que limpar a própria bagunça e que, se ela ia bagunçar lá, teria que ser ela mesma a limpar. E deu tudo certo. Ela cuida dos meus filhos quando eu peço, mas, de novo, a mãe dela sempre transforma isso em uma espécie de disputa de poder que termina em briga. Linda tenta controlar cada detalhe e adicionar tarefas extras, enquanto eu só pergunto se ela pode cuidar do irmãozinho ou irmãzinha por um tempo, e se ela diz que sim, para mim já é suficiente. Às vezes, se preciso dar um incentivo, dou um pequeno suborno. Quanto a ela estar envergonhada na frente dos colegas de trabalho, todos acharam Tiffany fofa. E mesmo depois da Bethan ter invadido a festa, isso virou mais uma coisa sobre a qual comentaram casualmente do que algo que tem escandalizado alguém. Fizemos algumas piadas sobre a invasão gótica e foi isso. Eu passei mais tempo com eles e com meu pai do que ela naquela noite, e ninguém se importou. Ela, Tiffany, até passou um tempo conversando sobre maquiagem com a minha mãe. Resumindo uma história longa, minha esposa ainda está pegando no pé da minha enteada por causa do que ela usou no casamento, está de mau humor por isso e causando tensão desnecessária, enquanto eu apenas disse que isso não tem importância e que não precisa virar um grande problema. Algumas amigas da Linda, curiosamente, nenhuma delas sendo a noiva, minha prima, nem qualquer colega de trabalho que realmente estava no casamento, opinaram dizendo que eu fui um babaca por isso, mas, para mim, ela está fazendo tempestade em copo d'água. Sou eu o babaca por ter deixado minha enteada usar um vestido preto em um casamento? Atualização, 14 de maio de 2025. Só uma atualização rápida, caso alguém estivesse se perguntando. Conversei com a Linda, e cobrimos muitos dos mesmos pontos que o pessoal mencionou aqui no tópico. Eu já tinha dito para ela que entrar em brigas por coisas que não importam de verdade só gera tensão e ressentimento entre ela e a Tiffany, mas também enfatizei o fato de que Tiffany está quase virando adulta, e que afastá-la agora pode acabar fazendo com que ela se afaste de vez. Linda pareceu absorver melhor isso quando eu destaquei que ela precisa deixar Tiffany ser quem ela quiser ser, e que ela não pode forçar a situação como se Tiffany ainda fosse uma garotinha. Nos reunimos com os nossos pais no Dia das Mães, e minha própria mãe disse para Linda que achou o visual da Tiffany muito bonito, que admirava o esforço que Tiffany coloca na aparência, e que ela era uma jovem encantadora como sempre. Eu e minha mãe comentamos que teria sido muito mais desagradável ter uma adolescente mal-humorada, desconfortável e ressentida durante a noite toda. A mãe da Linda foi um pouco mais crítica, mas na maior parte do tempo ficou quieta, tirando alguns olhares e comentários soltos. Claro, todo mundo já sabia que as opiniões dela sobre moda são bem mais conservadoras, e que ela acha que eu sou relaxado demais e permissivo. A gente, na verdade, não vê os pais da minha esposa com muita frequência, só algumas vezes por ano. Se não fosse o casamento, essa talvez tivesse sido a primeira vez que os víamos desde, pelo menos, o Dia de Ação de Graças.
Mas eu observei, e comentei com a Linda, que, quando tem escolha, a Tiffany claramente prefere passar tempo com a minha mãe do que com a avó biológica dela. Pedi para Tiffany pedir desculpas a Susan, só por precaução, e também conversei um pouco com ela, Susan. Ela inicialmente nem tinha notado ou percebido que a Beta não havia sido convidada. O casamento foi grande e em um local enorme. E ela não se incomodou muito com isso. Aparentemente, ainda estava dentro das margens do planejamento. Eu não me importo de mimar um pouco a Tiffany, e só tento ser um bom pai. Sou o único pai que ela tem. O falecido marido da minha esposa faleceu alguns anos antes de nos conhecermos. Eu percebi que ela precisava de um pai, e fiquei feliz em tratá-la do mesmo jeito que trato minhas filhas mais velhas. Acho que nem sempre é fácil ser padrasto, mas Tiffany e eu sempre nos demos bem, e eu a amo. A Linda pode ser um pouco controladora, tipo perfil A, e ela definitivamente estava super estressada com o dia do casamento. Ela acabou tendo que assumir muitas responsabilidades, praticamente precisando substituir a cerimonialista. O filho da cerimonialista estava no hospital. Agora ele está totalmente bem, provavelmente foi uma reação alérgica. Foi um milagre o dia ter corrido tão bem quanto correu. A Linda foi muito responsável por isso. Ela acabou admitindo que eu provavelmente fiz a coisa certa, mas eu disse para ela que toda garota quer se sentir bonita e confiante, e que a gente quase sempre deve deixá-las evitar fazer algo que vai fazê-las se sentirem mal com a própria aparência. Também valeu apontar que a Tiffany teria ficado estranhíssima nas fotos com um vestido cor pêssego combinado com maquiagem gótica, e ainda mais se estivesse visivelmente de mau humor. As duas parecem ter se resolvido bastante, e todos nós tivemos um brunch muito agradável juntos. Então, tudo está bem quando termina bem, eu acho.